SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Senta aqui, Edilene. Vamos ler o Evangelho e dar continuidade ao livro do nosso querido irmão Chico, Obreiros da Vida Eterna. Uma realeza terrestre, o capítulo 2, meu reino não é deste mundo. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu entre os homens. Rainha, eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação! Em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinham sangue nobre. Oh, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é preciso abnegação, humildade, caridade em toda a sua perfeita prática e benevolência para todos. Não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele, são os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões, e eles logo se apercebem de que se apoderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os únicos bens sólidos e duráveis, os únicos que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo, é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam, uma rainha de França. A Jesus, embalado na mensagem da nossa irmã. Aqui estamos reunidos com toda a simplicidade e humildade que já conseguimos conquistar dentro dos nossos corações, como aprendizes do teu Evangelho, como aprendizes da doutrina espírita, como aprendizes da obra que iremos estudar hoje, rogando a ajuda destes benfeitores a nos inspirar, Senhor. Que Tu permitas que o nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, o Chico, como chamamos, nos ajude nesta noite de estudos. Ele, o irmão André Luiz, que trouxe esta mensagem, que será analisada por nós. Então, em nome desses irmãos queridos, em nome de Allan Kardec, de Leon Denis, do nosso altivo e da coluna de espíritos que sustentam o nosso SEAP, a nossa casa de amor. Em nome do amor, do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, iniciamos esses estudos. Que assim seja. Então vamos lá.
nós estamos aqui no capítulo número 11, Amigos Novos. A partir desse capítulo começa o trabalho do André Luiz, o que ele veio fazer aqui na Terra, né? Ele veio aqui socorrer 5 irmãos que estavam prestes a desencarnar. E eles levariam esses irmãos para a casa transitória durante a noite. Nós já falamos do nosso querido Dimas, que ele disse que durante a madrugada ia levá-lo para a casa transitória para ele se preparar melhor para o desencarne. O André Luiz faz uma pergunta, dizendo, mas é assim com todo mundo que desencarna? Ele diz que não. Ele diz que não. Esses fizeram merecedores pelo sacrifício, pelo trabalho realizado aqui na Terra. Mas todos nós somos amparados pela lei de Deus. Como nascer, todo mundo nasce. Morrer, todo mundo morre. É seguir as leis biológicas, naturais, que atingem a todos nós. Porém, esse socorro mais específico são para esses que se fizeram merecer este socorro, né? Até mesmo pela sintonia. A gente vê o próprio André Luiz, né, com todo o conhecimento que ele teve, com toda a sua capacidade, ele ficou 8 anos numa região de dor, umbralina, era visitado pelo Clarencio, pela sua mãe, por outros espíritos que estavam cuidando dele, mas ele ficou 8 anos numa região de purgação, né? Ele não alcançava esses espíritos, não tinha sintonia, até que um dia ele chorou, ele orou e conseguiu ver esses irmãos. É assim como nós não vemos os espíritos aqui, eles estão aqui sempre. Nós estamos com vocês, estamos ao lado de vocês. A gente não vê. Eles também não viam, também não sentiam, não sentem. Então, falou do nosso irmão Dimas e agora ele vai falar de uma segunda irmã. Foi aqui que nós paramos, certo? Lembra? Então aqui, ó, agora ele falou do Dimas, bem rápido. Depois ele vai voltar em cada um deles. Agora nossa irmã Albina explicou-nos o dirigente amigo, filiada a organizações superiores de nossa colônia espiritual. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação, pelo muito que vem fazendo na esfera do Evangelho. Permanece presentemente em serviço nos círculos evangélicos protestantes. Olha, né, que surpresa, não é isso? Fez profissão de fé na igreja presbiteriana e, viúva desde cedo, consagrou-se ao labor educativo, formando a infância e a juventude no ideal cristão. Então, irmã, o nosso Dimas era espírita, certo? Um grande trabalhador da doutrina espírita. Irmã Albina, evangélica, presbiteriana. E ela veio de nosso lar. Ela veio de lá. Tinha muitos apoios, como ele disse aqui, ó. Tem inúmeros admiradores em nossa esfera de ação. E cumpriu com o seu dever aqui, junto à igreja. Então vocês estão vendo que não é a religião. Como vimos ali anteriormente, a religião é um rótulo. Eu não sei se foi aqui, se é no outro livro que a gente estudou de manhã, mas na verdade é um rótulo. O que importa é o que a gente faz da fé que temos, da religião que professamos. O que importa é a religiosidade que possuímos. É tão bonita a doutrina espírita, né? Por isso. Né? Ela não é sectarista. Todos somos filhos de Deus. Falamos com o coração, Deus é um só.
Outros não pensam assim, às vezes falam da boca para fora, né? Mas não importa, o que importa é o que nós sentimos. E aqui está uma irmã presbiteriana com méritos inimagináveis, muito mais do que o nosso, né? Vamos lá. A Sarita, né? Sim, a Sarita, no livro que estamos estudando lá, Dramas da Obsessão, tinha a Sarita e tinha a Angelita. A Sarita era católica, devota de Santo Antônio de Pádua, com virtudes imensas. Mais uma vez, maravilhou-me a grandeza da fraternidade legítima. Olha, não tem palavra melhor para se definir, né? Da mesma forma que nós aqui nos maravilhamos com a notícia, o André Luiz também, e ele acrescenta, com a fraternidade legítima, imperante na vida superior. Não se busca o rótulo das criaturas. Eu li semana passada o rótulo, tá vendo? Não sabia onde tinha lido. Não se busca o rótulo das criaturas. Não se cogitava em sentido particularista de seus títulos religiosos e sociais. Procurava-se o coração fiel a Deus. Ministrava-se amparo reconfortador, sem qualquer preocupação exclusivista. Então, vocês entenderam agora o que é rótulo? Não é porque eu sou espírita que eu sou especial. Eu, como espírita, eu tenho mais responsabilidade, porque eu tenho mais conhecimento. Então, não importa. Nós não somos, o mundo espiritual não é exclusivista. Não é uma notícia boa para a gente? Como diz lá no livro dos Espíritos, então o Espiritismo é a religião do futuro? Os Espíritos respondem não. Senão seria exclusivista também. É o futuro das religiões, que é completamente diferente. São essas ideias reencarnacionistas que vão ter que fazer parte da religião, seja ela qual for, a comunicabilidade que já tem, é o Espírito Santo, mas daí para saber que é o Espírito do homem é um passo. Muitos evangélicos que estão aqui viram que não era o Espírito Santo, está ali a nossa irmã, que lá na igreja é o Espírito Santo. Não é o Espírito Santo, é o seu José que acabou de morrer. Ele está com a calça jeans, está de chinelo, está de... Não, mas é o Espírito Santo. Então essas coisas, a pessoa acorda e fala, não, tem alguma coisa errada. Não é o Espírito Santo. Então é uma questão de tempo. A questão do entendimento de Jesus Cristo, quando ele diz, há muitas moradas na casa do Pai, a gente vai entender a pluralidade dos mundos habitados, a gente vai entender as inúmeras colônias que existem no mundo espiritual. São centenas aqui no Brasil, né? A gente conhece mais o nosso lar por causa do Chico, dessas obras que a gente está estudando aqui. Ele fala de Alvorada Nova, né? Uma outra colônia, e outras mais, são centenas. O assistente Jerônimo aproximou-se dela, tocou-lhe a fronte com a destra, e Albina, de semblante iluminado e feliz, ao contato daquela mão bondosa e acariciante, exclamou para uma das companheiras que a assistiam, Eunice, dá-me a Bíblia, desejo meditar um pouco. A religião dela, ela sentiu o espírito, né? Mamãe, respondeu-lhe a filha, não será melhor descansar? Graças a Jesus, a dispneia cedeu e a senhora parece tão bem disposta. A palavra do Senhor dá contentamento ao espírito, minha filha. Suplicante ternura acompanhou-lhe a expressão verbal, e de tal modo que Eunice, vencida,
apanhou o volume de sobre vasta cômoda e entregou-lhe. A respeitável anciã assumiu adequada posição para a leitura, recostou-se em travesseiros altos e, tomando os óculos, segurou firme o testamento divino. O assistente Jerônimo ajudou-a a abri-lo em determinado lugar, sem que a interessada lhe percebesse a cooperação. Patenteou-se-lhe o capítulo 11 da narrativa de João Evangelista, alusivo à ressurreição de Lázaro. A simpática velhinha leu pausadamente, em alta voz. Terminando, exclamou comovidamente: agradeço ao nosso divino mestre a alentadora leitura que nos mandou. Praz aos céus, possamos todos nós encontrar a vida eterna em Cristo Jesus. Assim seja. Ó. É. Olha aí a senhorinha evangélica. É que está me incomodando aqui o... Vai melhorar, melhorou. Pronto. Ó, ela deu a interpretação dela. Que todos nós possamos estar lá, né? Como Lázaro. Na vida, encontramos-nos na vida eterna. As filhas acompanhavam-na respeitosas. Jerônimo recomendou-me aplicar à doente passes de reconforto. Depois da operação magnética, observei-lhe a insuficiência cardíaca, oriunda de aneurisma em condições ameaçadoras. Dispunha-se o assistente a conversar conosco, evidenciando as formosas qualidades da enferma, quando alguém de nosso plano assomou à porta de entrada. Era dedicada amiga que vinha velar a cabeceira. Cumprimentou-nos bondosa, com encantadora simplicidade. Jerônimo explicou-lhe nossa missão. A interlocutora sorriu e considerou: reconforta-nos a proteção de que nossa irmã é objeto. No entanto, creio que há forte pedido de prorrogação em favor dela. Estão pedindo para ela ficar um pouco mais, né? Moratória. Estão pedindo uma moratória. Depois a gente ajusta isso. Pedindo uma moratória. Todos somos de parecer que deva ser chamada nossa esfera com urgência para receber o prêmio a que fez jus. Então, olha, a própria amiga está dizendo, somos de parecer que ela deve retornar ao mundo espiritual. Todavia, há razões ponderosas para que seja amparada convenientemente, a fim de que permaneça com a família consanguínea na crosta por mais alguns meses. Teremos prazer em todo o serviço fraterno, acentuou Jerônimo com afabilidade. Passaremos por aqui diariamente até que a tarefa termine. Do que houver de novo, seremos informados. A simpática visitante de Albina agradeceu e partimos. Olha o Jerônimo o que disse. Tudo bem, a gente vai fazer o que for possível. Se mudar os planos, estamos aqui. Se for para levar a alma de Albina, vamos levar. Se for para deixar a alma de Albina, vamos dar força para ela, dar fluido, dar energia. Agora você vê que espírito, né? Merecedor, agora ajeitei, merecedor da assistência superior. Você vai ficar surpresa como pedido, quem pediu. Vamos lá, devagarzinho a gente chega lá. Muito significativa para mim foi a ponderação ouvida. André Luiz surpreso com tudo, como nós também ficamos, não é?
É porque a gente já leu antes, já sabe da história, mas quem está ouvindo pela primeira vez fica surpreso com tudo isso. Mas, reparando que o assistente seguia atento ao trabalho que nos cabia desenvolver, abstive-me de qualquer interrogação. Aí ele vai para outro. Varávamos em breve larga porta de movimento hospitalar, defendido por grandes turmas de trabalhadores espirituais. Havia aí tanta atividade por parte dos encarnados como por parte dos desencarnados. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Seguindo, porém, as pegadas de nosso dirigente, não dispensávamos maior atenção aos desconhecidos. Então, o que ele está dizendo? O hospital cheio de gente, imagine um hospital, né, cheio de enfermeiro, médico, e cheio de encarnado também. E ele está falando, e cheio de desencarnado também. Após atravessarmos corredores e salas, alcançamos grande enfermaria de amparo gratuito. Era um hospital público. Vamos imaginar um Lourenço Jorge, um Carlos Chagas. Eu conheço muito bem um Carlos Chagas. Morei ali perto. A maioria dos leitos ocupados mostrava o doente e as entidades espirituais que o rodeavam. Umas em caráter de assistência defensiva, outras em acirrada perseguição. Desdobravam-se-nos as mais diversas cenas, prevenindo, talvez mais a mim que aos demais companheiros, o dirigente de nosso grupo recomendou: não dispersem a atenção. Decorridos alguns segundos, estávamos à frente de um cavalheiro maduro, rosto profusamente enrugado e cabelos brancos, e cuja cabeceira vigiava excelente companheiro espiritual. Apresentou-nos Jerônimo a esse último. Tratava-se do irmão Bonifácio, que ajudava o doente. Em seguida indicou-nos o doente mergulhado em lençóis alvos e esclareceu: aqui temos o nosso irmão Cavalcante. É virtuoso católico romano, espírito abnegado e valoroso nos serviços do bem ao próximo. Veio de nossa colônia há mais de 60 anos e possui grande círculo de amigos pelos seus dotes morais. Sua existência, cheia de belos sacrifícios, fala ao coração. Aqui se encontra junto dos filhos da indigência, abandonado da parentela em virtude de suas ideias de renúncia às riquezas materiais, mas não se acha desamparado pela divina misericórdia. Agora vocês vejam, o Cavalcante, esse irmão era católico. Albina, presbiteriana. Cavalcante, católico. E por causa das suas ideias, por causa do seu desprendimento, estava abandonado no hospital público. Mas não estava abandonado por Deus. Então essa é a terceira visita. Eu anotei aqui, está com o livro dos Espíritos aí. Eu não sei o que tem na questão 941. É. Não. Tem um, acho que um aqui, né? Eu vou ver o que eu anotei ali na 941. Me empresta aqui. O meu livro dos Espíritos, alguém levou. Que faça um bom proveito dele. Não precisa não. Esse aqui tá bom. Deixa eu ver o que diz aqui na 941. Se eu coloquei ali é porque tem alguma... É sobre o temor da morte que ele fala aqui. Né, ó, a morte nenhum temor inspira ao justo, porque com a fé ele tem certeza do futuro. A esperança faz com que aguarde uma vida melhor na caridade, cuja lei praticou. Essa aí é a morte do justo, e ele fala mais à frente ali daquele que não teve a vida de acordo com a lei de Deus. Então vamos lá.
Nosso dirigente, deixando perceber que já conhecia o caso, comunicou. Então você vê, o católico também veio de nosso lar. A irmã Albina veio de nosso lar, presbiteriana. Né? O católico é o Cavalcante, a Albina é a presbiteriana. E o Dimas, espírita, também veio de nosso lar. Assisti-lo-emos no instante oportuno. Obedecendo-lhe às recomendações, fiz aplicações magnéticas, detendo-me, em particular, sobre o aparelho digestivo das glândulas parótida ao reto, observando, além da ulceração do adenal, a inflamação adiantada do apêndice, quase a romper-se. Notei, todavia, que Cavalcante era absolutamente alheio à nossa influenciação. Nada percebia de nossa presença ali, verificando que ele, apesar das elevadas qualidades morais que lhe exornavam o caráter, não possuía bastante educação religiosa para o intercâmbio desejável. Quer dizer, educação religiosa para lidar com o mundo espiritual, porque ele era católico, né? Dos quadros que havíamos observado naquele dia, esse era sem dúvida o mais triste. Além das vibrações do ambiente perturbado, o operando não oferecia fácil ensejo à nossa atuação. Olha, ele tinha merecimento, ele não tinha essa ligação, não percebia o mundo espiritual, e um ambiente de hospital é terrível, né? Um ambiente de dor. Nem todo mundo ali está com seus benfeitores, como ele colocou, muitos estão com seus perseguidores. Tenho tido dificuldade para mantê-lo tranquilo, dizia Bonifácio. Bonifácio era o benfeitor que o protegia. Inclinando-se para o assistente, em vista dos parentes desencarnados que o assediam de modo incessante. Não obstante os trabalhos de vigilância que garantem o estabelecimento, muitos deles conseguem acesso e incomodam-no. O pobrezinho não se preparou convenientemente para libertar-se do jugo da carne e sofre muito pelos exageros da sensibilidade. Ele é muito sensível, né? E muito, embora o abandono a que foi votado, tem o pensamento afetuoso em excessiva ligação com aqueles que ama. Semelhante situação dificulta-nos sobremaneira os esforços. Ele está com um pensamento dos familiares que ele ama. Então, por isso que está dificultando ali. Olha a sintonia, ele está sintonizado com os parentes. Quem está querendo ajudá-lo, que tem uma outra vibração, não consegue entrar na mente dele, porque a dele já está sintonizada com o outro. Sim, concordou Jerônimo, entendemos a luta. A deficiência de educação da fé, ainda mesmo nos caracteres mais admiráveis, origina deploráveis desequilíbrios da alma. Em circunstâncias como esta, conservar-nos-emos, porém, apostos, como retribuição ao devotado amigo pelos obséquios inúmeros que dele recebemos. Olha só, olha como conhecimento ajuda. Não é tudo, o conhecimento ajuda. Se você juntar o conhecimento com a caridade que você praticou, com o amor que você fez tudo na sua vida, é o ideal. Esse tem valores, mas não tem conhecimento. A que é presbiteriana não tem o conhecimento, mas é muito ligada a Jesus, é muito ligada ao Evangelho. O Dimas tem conhecimento e tem bondade, mas ele também tem um problema com a família. Nós vamos ver depois. Mas antes de ir embora, vamos ver o que o guia falou para eles aqui, ó. Quando nos despedimos, Bonifácio mostrou-se comovido e grato. Então, Bonifácio seria o terceiro
que eles iam ajudar a desencarnar. Transcorridos escassos minutos, ganhávamos o pórtico de notável, simples e confortável edifício, em que se asilavam numerosas criancinhas em nome de Jesus. Tratava-se de louvável instituição espírita cristã, onde se sediava compacta legião de trabalhadores de nosso plano. Bondoso ancião recebeu-nos afavelmente. Reconheci-o jubiloso. Achava-se ali Bezerra de Menezes, o dedicado irmão dos que sofrem. Opa, essa aí já estava com o doutor Bezerra, não é? Abraçou-nos um a um com espontânea jovialidade. Ouviu as explicações de Jerônimo com interesse e falou sorridente. Já esperávamos a comissão. Felizmente, porém, a nossa querida Adelaide, essa é a Adelaide Câmara, a aura celeste, né? Tem muitas comunicações dela. A nossa Adelaide não dará trabalho. O ministério mediúnico, o serviço incessante em benefício dos enfermos, o amparo materno aos órfãos, nesta casa de paz, aliados aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem abençoado ônus das missões do bem, prepararam-lhe a alma para esta hora. Olha, essa aqui é o ideal. Bondosa, conhecedora do mundo espiritual, da mediunidade, médium, também não é médium, a gente vai ver. E uma coisa que me conforta muito, foi bom eu ouvir isso aqui, ó. Olha o que ela diz aqui. Aliadas aos profundos desgostos e duras pedradas que constituem um abençoado ônus das missões do bem. As pessoas que se dedicam ao bem não têm paz, não tem a paz dos homens, tem a paz do Cristo. A paz que ele tem é a consciência tranquila, porque as pedradas são grandes, de todos os lados, de amigos e de inimigos, né? Amigos que não compreendem, que não entendem, que querem cobrar, né? Amigos, né? Entre aspas, querem cobrar do outro aquilo que ele não faz, aquilo que ele não tem para dar, mas cobra. Então, a ingratidão, tudo isso faz parte. Então, vamos prosseguir. Ele mesmo tomou-nos a dianteira, conduzindo-nos a compartimento modesto, onde a médium repousava. Na câmara solitária não se via nenhum irmão encarnado. Contudo, duas jovens cercadas de prateada luz permaneciam ali acariciando-a. Acercamo-nos da enferma respeitosamente. Seus cabelos grisalhos semelhavam-se a formosos fios de neve. Indicando-a, falou Bezerra contente. Adelaide sempre foi leal discípula do mestre dos mestres. Apesar das dificuldades dos espinhos e aflições, perseverou até o fim. A digna senhora, após olhar demoradamente delicados ramos de rosas que lhe ornavam o quarto, entrou em oração. De sua mente equilibrada emanavam raios brilhantes. Não nos enxergou ao seu lado, exceção do devotado Bezerra de Menezes, a quem se unia por sublimes cadeias do coração. Ele saudou-a afável e bondoso, endereçando-lhe palavras reconfortantes e carinhosas. Ela viu o doutor Bezerra de Menezes. Sei que é o termo da jornada, meu venerável amigo, disse a médium em tom comovedor. E estou pronta.
Desde muitos anos rogo ao Divino Senhor me revele o caminho. Não desejo adotar outros desígnios que não pertençam a Ele, nosso Salvador. Todavia, não pôde continuar. Emoção profunda estrangulara-lhe a voz, e logo após a reticência dolorida, copioso pranto começou a brotar-lhe dos olhos encovados. Bezerra acomodou-se junto dela, com intimidade paternal, afagou-lhe com a luminosa destra a fronte abatida e falou otimista: já sei. Você pensa nos parentes, nos amigos, nos orfãozinhos e nos trabalhos que ficarão. Ó Adelaide, compreendo o seu devotamento materno, a obra de amor que lhe consumiu a vida. Entretanto, você está cansada, muito cansada, e Jesus, médico divino de nossa alma, autorizou o seu repouso. Confie a Ele as penas que lhe oprimem o espírito afetuoso. Deponha o precioso fardo de suas responsabilidades em outras mãos. Esvazie o cálice da sua alma, alijando amarguras e preocupações. Converta a saudade em esperanças e desate os elos mais fortes, atendendo à ordem divina. Agora, olha que coisa bonita, né? Adelaide cumpriu com seu dever, médio que via e ouvia os espíritos, tinha a presença amiga do próprio Dr. Bezerra de Menezes, e ela sabia, chegou a hora, eu já sei, já está na hora de ir. Mas, né, ela começou a chorar. Aí o Dr. Bezerra, adivinhando o porquê das suas lágrimas, era já a saudade de deixar as crianças, os amigos, os parentes. Tudo isso é natural em todos nós. Então nós vimos Dimas, a presbiteriana, como é que é o nome dela? Como é o nome dela? Albina. Qual foi o terceiro? Católico. O Cavalcante. E agora Adelaide Câmara. Foram esses 4, não é? E vieram buscar os 4. Lembra daquele símbolo da foice, né? Vim te buscar. Veio buscar. Fazendo a gracinha aqui, depois o Espírito puxa a minha orelha, né? Vamos lá. Adelaide pousou ao benfeitor os olhos muito lúcidos, revelando-se confortada, e após breve pausa, Bezerra prosseguiu: sua grande batalha está terminando. Você é feliz, minha amiga, muito feliz, porque seu espírito virá condecorado de cicatrizes, depois de resistir ao mal durante muitos anos, como sentinela fiel na fortaleza da fé viva. Ensinou aos que lhe cercaram o caminho, todas as lições do bem, da verdade possíveis ao seu esforço. Entregue parentes e afeições a Jesus e medite agora na humanidade, nossa abençoada e grande família. Quanto aos serviços confiados por algum tempo à sua guarda, estão fundamentalmente afetos ao Cristo, que providenciará as modificações que julgue oportunas e necessárias. Baste a você o júbilo do dever bem cumprido. Arregimente, pois, as suas forças e não se entristeça, porque é chegado para o seu coração o prélio final. Coragem, muita coragem e fé. Eu estou lendo, né? Não tem que ler, não tem como ler. Fábio? Foi o primeiro Fábio, né? O Fábio? Hã? Ah, sim, faltou o Fábio. Fábio é o 5º, são 5.
São 5. Cadê o Fábio aqui? Não, meu livro é diferente. Acha aí, Adilane. Igual. Está na página? 177. O Fábio. Está aqui. Cavalheiro na idade madura, que a gente viu semana passada, deitado em pequeno divã, apresentando terríveis sinais de tuberculose adiantada, sustentava comovente palestra, dirigindo-se a 2 pequeninos que aparentavam 6 e 8 anos. A gente falou isso. Ele foi comovente até para nós. Ele conversando com os filhos. Ele sabia que ia desencarnar e estava falando com os 2 filhos. Formosa expressão de luz aureolava a mente do enfermo, que pousava nas crianças o olhar muito lúcido, falando-lhes paternalmente. O próprio Jerônimo parou a ouvi-lo, junto de nós, agradavelmente surpreendido. Só estou voltando aqui um pouco. Quem está nos ouvindo de casa, voltei aqui um pouco no Fábio, para a gente lembrar. Papai, mas o senhor acredita que ninguém morre? Indagou o filhinho mais velho. Sim, Carlinhos, ninguém desaparece para sempre, e é por isso que desejo aconselhá-los como pai que sou. Fez-se-lhe mais terno olhar e continuou ante o interesse agudo dos meninos. Creio que não me demorarei a partir. Para onde, papai? Atalhou o menor. Para o mundo melhor que este. Para lugar, meu filho, onde seu pai possa ajudá-los num corpo são, embora diferente. Aí as crianças se comovem, né? Toda uma conversa comovente. Eu fiz questão de ler aqui, voltar atrás, para a gente lembrar do Fábio. Então foi o Fábio, Dimas, Albina, Cavalcante e Adelaide. São 5, né? A Albina está naquela, pode ser que tenha uma moratória, né? Depois ele vai voltar em cada um deles para levar. Vamos lá. Estamos terminando aqui. A respeitável irmã, voltando à nossa Adelaide. A respeitável irmã sorriu quase feliz. Logo em seguida, pequena auxiliar do instituto quebrou o colóquio espiritual, abrindo a porta inesperadamente e anunciando visitas. Dona Adelaide, em face das circunstâncias, centralizou a mente no círculo dos encarnados e perdeu o benfeitor de vista. Tirou a atenção, perde. Essa sintonia é muito sutil, tênue essa linha. O venerando médium dos infortunados passou a entender-se com Jerônimo acerca de vários problemas que dizem respeito à nossa missão, enquanto nos retirávamos discretamente, proporcionando-lhes maior liberdade, a permuta de ideias. E a gente para por aqui no capítulo. Semana que vem, excursão de adestramento. Vamos ver esse capítulo. Eu não sei se é aqui que ele já vai levar todo mundo, o que vai acontecer com cada um. Semana que vem a gente continua. De qualquer forma, foi muito bom, né? Muito elucidativo o desencarne dessas 5 pessoas e tira essa ilusão que alguns espíritas têm, ilusão mesmo que alguns têm. Eu sou espírita. Vai querer chegar dando carteirada do outro lado. Né? Carteirada de médium. Cuidado, hein? Cuidado. Eu já estou pronto aqui para ser faxineiro do centro, do outro lado, porteiro, alguma coisa. Né? Me deixa lá fazendo alguma coisa. Você vê que a leitura inicial, eu gosto muito dessa leitura da rainha, uma rainha dizendo que tudo aquilo foi ilusão. Tudo foi ilusão. Poder, beleza, dinheiro, fama, reconhecimento. Rainha eu era entre os homens. Rainha, pensei de chegar no reino dos céus. Pensou de ter um tapete vermelho para ela. Que desilusão. Isso é um ensinamento para nós, que buscamos com avidez a riqueza, o poder, o ter. E tudo isso é circunstancial. Isso passa. Tudo passa.
Alguma pergunta? Gostaram do estudo? Bom, né? Deu aí 45 minutos de estudo. Bom tempo. Então agradecemos ao nosso Chico, agradecemos ao André Luiz e aos guias aqui presentes, ao nosso altivo, a você, Lourdinha, meu grande e único amor. Agradecemos a todos vocês pelo carinho, pelo amor que nos envolveu nesta tarde de estudos, tarde e noite de estudos. Em nome, então, do altivo e da direção espiritual do SEAP, desses irmãos queridos que aqui citamos, das irmãs queridas que tanto amamos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nossos corações, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que damos por encerrado os estudos desta noite. Que assim seja.